Estamos com Marcelo Mendes, vereador. Marcelo, o que é que você pode falar inicialmente desse mandato atual? Bem, primeiro saudar a FAN TV, saudar a Cláudia Ari, agradecer pela oportunidade mais uma vez. Eu chego num momento muito diferente do primeiro mandato. É uma experiência extremamente... É como se eu nunca tivesse sido vereador. Hoje a Câmara, a cidade de Fortaleza, passa por um processo muito curioso. Quando eu estive aqui a primeira vez, e fui nos 2 últimos anos do meu mandato líder da oposição, gestão Luiziane Lins, nós enfrentávamos o que nós sabíamos o que era. A junção e a união de todas as forças políticas do Brasil e do Ceará num só polo. E nós éramos contra essa junção, que era Lula presidente, no auge do seu prestígio, era Cid governador, era Eunício, né, senador e presidente do Senado depois. E nós, na oposição, né, não existia ainda essa dicotomia de hoje, de esquerda e direita, nós lutávamos contra este polo gigantesco de poder. Hoje eu chego na Câmara e, para minha surpresa, a liderança da oposição é exercida pelo PT. Imagine o PT ser líder de oposição no Brasil hoje. É absurdo. Mas isso atende a uma lógica muito peculiar da cidade de Fortaleza, que é o quê? Os irmãos Ferreira Gomes, PDT e PT, resolveram, mesmo sendo irmãos siameses, resolveram dizer e tentar convencer a sociedade cearense que não estão juntos, que não são irmãos, que não nasceram do mesmo útero. Então, como crianças que brigam por mesada, eles decidiram que agora são independentes, são diferentes e querem convencer o povo de Fortaleza disso. Então, agora PDT tem seu candidato, o atual prefeito, PT tem seu candidato, o presidente da Assembleia, e estão brigadinhos. E agora, aqui, pasmem os telespectadores, o PT é a oposição. E um dos meus primeiros pronunciamentos aqui disse, olha, quem tem que ser oposição aqui é o PL. Quem tem que ser oposição aqui sou eu, que fui oposição há 8 anos de Luiziane, que fui oposição há 8 anos de Roberto Cláudio, que sou oposição há quase 4 anos de Sarto, fui oposição há 8 anos de Cid, fui oposição há 8 anos de Camilo. Eu sou oposição, e não o PT. Então, assim, eles vivem essa paranoia aqui. Amigos e irmãos que se abraçavam há poucos meses, hoje tem que um fazer discurso contra o outro. Isso é algo absurdo. Agora, para além disto, nós temos uma cidade muito mais cansada, muito mais magoada, muito mais machucada, porque nós somos sangrados, nós fortalezenses, Cláudio, nós somos sangrados há mais de 20 anos pelo mesmo grupo político. E quando eu fui vereador a primeira vez, nós vínhamos de anos de Juracy Magalhães. Lembrando, eu fui vereador quando Luiziane foi prefeita. Portanto, vivo uma situação muito diferente, mas tem sido uma excelente experiência, tenho aprendido muito. Legal. O que é que você pode falar agora sobre Juracy Magalhães, que você foi um grande parceiro dele? O que é que você pensa do prefeito Juracy Magalhães? Eu preciso iniciar dizendo que não há uma semana que eu não lembre que não tenha saudade de Juracy Magalhães, não só do gestor, né, do fantástico gestor, que apesar de ser médico, foi o melhor engenheiro que eu conheci. Não apesar de ser médico, né, mas mesmo sendo médico, foi o melhor engenheiro, o melhor matemático que eu conheci. Conhecia a obra melhor do que os engenheiros, conhecia ocupação de espaço urbano melhor do que os arquitetos, conhecia política melhor do que os políticos tradicionais. Juracy era um gênio. Era aquela pessoa diferente que nasce de 1000 em 1000 anos. E a cidade de Fortaleza, até hoje, sente os bons efeitos da era Juracy. Juracy deixou... Eu fui membro do CPPD, que era o Conselho do Plano Diretor da cidade. E, naquela época, nós nos reunimos, em 2000, eu tinha sido secretário de Desenvolvimento Econômico, em 98, 99, e em 2000 nós nos reunimos para um projeto de pensar a cidade para os próximos 20 anos. E é curioso que o tempo passou e se confirmou que Juracy disse, planejou e deixou pronto. Nem tudo ele próprio pôde, até porque era um planejamento de 20 anos, é óbvio que ele não poderia executar tudo. Mas Juracy deixou pronto e materialmente programado, planejado e posto em planos e projetos num programa internacional do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, de financiamento. E, por exemplo,
você não vai encontrar nada na cidade de Fortaleza, a não ser as areninhas, que são uma excelente iniciativa, diga-se de passagem. Eu tenho, inclusive, um projeto, onde falei sobre eles, né, depois, se tiver oportunidade, de transformar as areninhas em polos, em espaços poliesportivos. Porque hoje a areninha ela usa muito espaço, é muito cara e nela só se pratica um único esporte, que é o futebol, claro. E aí, no entorno dela tem muito espaço vazio, né, sem ocupação. E se você hoje fizer, ao lado de cada uma das areninhas, uma sala, um salão com um tatame, você deixa ali uma meninada e um adolescente de manhã, de tarde, de noite, praticando outros esportes, todas as artes marciais, por exemplo. Mas Juraci deixou, exceto as areninhas, tudo que essa cidade tem e viu. O JF2, a duplicação que foi feita, equivocadamente, diga-se de passagem, que foi feita da Bezerra de Menezes, os mergulhos e os viadutos da cidade, né, tudo previsto no plano entregue ao BID. A única diferença é que nos planos de Juraci os mergulhos não inundavam e não viravam piscinões. Mas tudo que a cidade tem hoje foi pensado por Juraci Magalhães. Portanto, e é um homem sensível e gostava de gente. Acho que esse é a condição sine qua non para ser um bom político e um bom gestor. Você precisa entender de números, de planejamento, mas você precisa gostar de gente. Se você não tiver esse sentimento de amor ao seu conterrâneo, se você não tiver esse sentimento de amor, que ele já tinha como médico, talvez ele tenha levado para a política aquilo que ele, ao longo da vida toda, alimentou como médico, né? Ele era médico dermatologista, gostava de pegar nas pessoas. Ele foi meu médico, né? Pronto. E ele era um médico de uma época que não tinha exame de imagem, né? Ou você pegava e olhava, ou você não diagnosticava. Os grandes médicos do passado, né? Os grandes médicos do passado, né? Portanto, o Juraci foi esse gênio que deixou essa marca na cidade, talvez como o Juscelino Kubitschek deixou no Brasil ao fazer Brasília, Juraci deixou na cidade de Fortaleza ao planejar e ao deixar tudo pronto para os outros. E, Marcelo, você acabou de falar talvez do maior prefeito de Fortaleza, foi Juraci, e agora nós temos um grande político no Ceará, que é destaque, que é André Fernandes, um garoto que tem 1,7 milhões de seguidores. Ele tem mais seguidores do que o Ciro, Cid, Camilo e todos. Ele é realmente uma grande surpresa positiva para o Ceará. Como será essa nova eleição, onde você é candidato a vereador, pré-candidato hoje, juntamente com o pré-candidato André Fernandes a prefeito? Eu estou extremamente animado, porque André, além de ser esse jovem que tem formação familiar, tem formação moral e tem formação acadêmica também, pouca gente sabe, né? Ele tem especialização em ciência política, especialização em marketing. Ele é uma dessas boas renovações que esse movimento, depois de 18, depois do governo Bolsonaro, deixou no Brasil de legado, como Nicolas Ferreira, né? Como Gustavo Gaia, essa galera boa, cheia de energia. Porque a verdade, Cláudio, é que o povo brasileiro está cansado, né? Essas novas lideranças são necessárias, são saudáveis, isso é a democracia. André pensa a cidade, pensa o estado do Ceará, pensa o Brasil. O André é esse jovem coerente que vota sempre nas mesmas bandeiras, com a mesma linha, votava assim na Assembleia, vota assim na Câmara Federal, está animado, quer muito ser prefeito de Fortaleza, quer muito melhor para a nossa cidade e, principalmente, sabe se cercar de pessoas, que é o que fez Bolsonaro, e ele tem sempre dito isto. Não sou economista, mas me cerquei de Paulo Guedes. Não sou médico, mas me cerquei dos melhores. Né? Não sou urbanista, mas estou me cercando das melhores. Então, o nosso plano de governo tem sido construído ouvindo essas pessoas mais experientes, essas pessoas que querem ver Fortaleza dar certo. E o André está seguindo muita linha do Jair Messias Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez um governo com técnicos, né? Ele conseguiu lançar para o Brasil nomes, grandes ministros, como Tarcísio, né? Que é a grande referência. O que é que você pode falar de Jair Messias Bolsonaro? Bem, ele demorou e ele alimentou e ele semeou durante 28 anos a vida para em 18 chegar e mudar o Brasil. O grande legado de Jair Messias Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ao contrário de tudo que ele fez, 2 anos dificílimos, um mandato de 4, 2 praticamente aniquilados pela maior tragédia contemporânea, que foi a Covid, que matou
centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Mesmo com a Covid, mesmo com os bons números de ter comprado vacina para quem quis se vacinar, de ter promovido o maior aumento e ter realizado o maior programa de auxílio social do mundo, né, que quintuplicou aquilo que já vinha sendo feito, né, o famoso Bolsa Família, de ter quintuplicado e permitido que o brasileiro não morresse de fome, aquele que não pôde sair para trabalhar, muito mais de qualquer ação, do que o PIX, do que desoneração de folha. Acho que o grande marco e legado de Jair Messias Bolsonaro foi ter feito a política vir para o dia a dia do cidadão. Você conhece isto? Não existia uma roda social onde você tentasse falar de política e você fosse imediatamente barrado. Ih, Marcelo, ih, Cláudio, lá vem tu com política. Eu tenho ódio de política. E as pessoas não conversavam política. Né? Hoje é exatamente o contrário. Graças ao presidente Bolsonaro, nós temos hoje, primeiro, 2 polos muito fortes e consolidados de ideologia política. A esquerda e a direita. Segundo, hoje toda a roda, seja ela familiar, social ou de trabalho, se trata de política e, mais do que se trata, política é o assunto principal. Então, eu acho que isso é o que vai fazer a sociedade brasileira avançar. É o fato da política fazer parte. E a cobrança aos políticos. E a cobrança aos gestores. É isso fazer parte do nosso dia a dia. É isso que vai fazer o Brasil avançar. No governo Bolsonaro, como eu citei anteriormente, ele lançou vários ministros que são referências hoje, viraram senadores. E é muito no estilo do que o André pretende fazer aqui. Eu tenho muita admiração por doutora Mayra, que deverá tomar conta da saúde do André. O que é que você pode falar da doutora Mayra? A doutora Mayra é uma competente médica, revelou-se uma competente, firme, corajosa gestora pública, é uma mulher extremamente preparada na área dela, né? E como gestora provou que também é servidora pública federal, pouca gente sabe disso, concursada, professora universitária, mestre, doutora, tem uma larga experiência na clínica médica pediátrica. Portanto, o plano de governo do nosso querido André Fernandes não pode estar melhor entregue. Eu no ano passado, disse isso. Eu, ainda pré-candidato a vereador, a prefeito, disse isso. A pré-campanha do André Fernandes tem um diferencial inicial gigantesco. Ele tem a doutora Mayra Pinheiro ao seu lado, que certamente vai colaborar no plano de governo. E um gol maior ainda, se ele conseguir convencê-la, né, além de colaborar na construção do plano de governo, se ele conseguir convencê-la, é o que eu faria se fosse prefeito de Fortaleza, se eu conseguisse convencê-la a ser a secretária de saúde, fique certo, boa parte dos problemas da cidade de Fortaleza na área de saúde estariam resolvidos. Porque boa parte deles é ligada à corrupção. Coisa que a Mayra jamais admitiria, jamais permitiria. Sei que ela seria uma combatente corajosíssima, né, para tirar, né, da nossa vida esse mal, né, que é verdadeiramente satânico. A corrupção é o pai e a mãe de todos os problemas, e Mayra é um grande gol. Você tem divulgado muitos vídeos que você mostra situações pitorescas de Fortaleza. Você faz o vídeo mostrando a situação e criticando, né? Corrupção, normalmente, é um item que você fala muito. O que é que você pode dizer agora, explicar novamente, sobre o que é gasto hoje em publicidade? O que é que você mudaria e o que é que está errado? Um dos maiores males da sociedade, não só fortalezense, brasileira, é essa questão da corrupção. Eu sempre achei que um governo mostra o que diz, não pela TV, ou pelo rádio, ou pelos jornais. Um governo mostra o que faz, melhor dizendo, pelo dia a dia do cidadão. Abra a janela e veja uma obra. Era o lema de Juracy. Para saber o que Juracy faz, abra a janela. O que se gasta no Brasil com publicidade e propaganda é algo desumano, não é só desonesto. Porque uma cidade miserável como Fortaleza, você ter uma prefeitura que agora em abril já tinha um contrato que era escandaloso, com 4 agências de publicidade, gastava 80 milhões de reais por ano com publicidade e propaganda. E agora, em abril, o prefeito Sarto aditivou esse contrato
e já passou a gastar, pelo menos está legalizado, por incrível que pareça, passou a gastar 100 milhões de reais com publicidade e propaganda por ano, Cláudio. Isso é algo tão inacreditável que me fez, inclusive, pensar um pacote de projetos voltados para o empreendedorismo que cria um Banco Municipal de Desenvolvimento, na verdade, uma agência de fomento, que é a AGEFOR. Nós temos a AGEFIS. Essa sim é satânica. Se existir algo satânico na gestão pública, é essa tal de AGEFIS. Porque nada pode perseguir mais o contribuinte fortalezense, nada pode sangrar mais o contribuinte fortalezense do que essa AGEFIS. Ela é tão covarde e é uma lógica tão cretina, imagine, que o servidor da AGEFIS ganha quanto mais ele multar e quanto mais ela arrecadar. Como é que eu, gestor público, funcionário público, posso ter o meu salário onerado para mais se o órgão que eu trabalho fiscalizar, multar e arrecadar mais? Não está vendo que o juiz não pode julgar a si, ao recurso e ao recurso do recurso? Então, essa anomalia, por exemplo, que deveria deixar de existir. Eu defendo que as agências, a AGEFIS, deixe de existir, as fiscalizações voltem para as regionais e nós temos a AGEFOR, que é um Banco Municipal de Desenvolvimento que vai emprestar dinheiro para o pequeno e o micro. Aí você vai dizer, mas Marcelo, a prefeitura está quebrada. De onde virá dinheiro para criar um fundo e criar um banco de desenvolvimento? Se você tirar 100 milhões de reais por ano, você terá num mandato 400 milhões de reais. Com um ticket médio de 5 mil reais para você emprestar e alguém começar o seu primeiro negócio, quantas famílias seriam beneficiadas com 5 mil reais se você parar de gastar com publicidade e propaganda? Mais de 80 mil famílias. Isso representa, desgraçadamente, a 4 membros por família, 320 mil fortalezenses vão ser impactados. E hoje você gasta isso com 4 agências. Isso é algo tão absurdo que me admira os tribunais de contas, o Ministério Público, né, a institucionalidade, não jogar os olhos e não jogar luzes sobre essa questão. Não dá mais para a sociedade fortalezense suportar esse tipo de coisa. Não dá. Se eu pudesse decidir, eu criaria uma lei impedindo totalmente dinheiro público para publicidade. Eu acho que a publicidade, como você falou anteriormente, é você ter um governo que melhora a vida do cidadão. Então, isso é a publicidade, faz o cidadão votar novamente. Mas gastar fortunas com publicidade, onde você talvez não consiga nem controlar para onde vai esse dinheiro... Não consigo. Eu não quero falar de uma coisa que eu não tenho como provar, né? Então, se fosse eu que decidisse, não teria mais nenhum dinheiro para publicidade. Mas você sabe que inacreditável não são os 100 milhões de reais do SAR por ano. Inacreditável é que o governo Camilo Santana, em 7 anos e 4 meses, porque ele se desincompatibilizou para concorrer ao Senado, em 7 anos e 4 meses de governo, Camilo Santana gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais com publicidade e propaganda. Esse foi um número que nós chegamos e vários outros canais e perfis compartilharam. Isso é algo tão inacreditável que em qualquer lugar civilizado do mundo, se você disser, se você mostrar os índices de desenvolvimento social, né, humano do Ceará, se você disser que um governo gastou esta montanha de dinheiro com publicidade e propaganda, as pessoas vão ter dificuldade de acreditar. E você vê, o Bolsonaro governou 4 anos e não gastou quase nada com publicidade. E conseguiu uma aprovação gigantesca ao final do governo. Mais do que ao final do governo, ele é o único político que, depois de terminar o mandato, tem mais seguidores do que quando era presidente. Quer dizer, essa manutenção deste apoio popular espontâneo, porque os eventos de Bolsonaro são apenas objeto de um convite dele, às vezes nas redes sociais, e às vezes até nas redes sociais dos outros. O Cláudio Ari vai lá e diz, olha, o Bolsonaro vai estar aqui no Paulo Sarazate, dia 11 de abril, lançando a pré-candidatura do André. Assim, as pessoas vão com intensidade e em número tão gigantesco que, claro, ninguém poderia patrocinar a ida de tanta gente assim. Então, nós somos forçados a acreditar que é espontâneo, né? Mas eu não tenho notícia na história do Brasil de um político que tenha sido tão adorado, seguido, e defendido e seja objeto ainda de tanta, né, adoração como o Bolsonaro. Você fez algumas críticas sobre a taxa do lixo, obrigatória do lixo. Qual a situação que está hoje? Como está
A taxa do lixo já foi aprovada para eles? Existem recursos ainda? Mais do que crítica, na verdade eu tenho uma ação que tramita na 7ª Vara da Fazenda Pública. Deveria ter tido uma audiência com a doutora Elizabeth, que é a juíza titular. Eu deveria ter tido uma audiência com ela no dia 30 de junho, antes do recesso. Infelizmente não foi possível. No primeiro dia, depois do recesso do judiciário, eu vou estar batendo nas portas da doutora Elizabeth, porque isto é uma grosseria, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade sem par, sem referência. O marco saneatório, do saneamento básico, fala na possibilidade que os municípios têm, se não tiverem dinheiro para promoverem a coleta de lixo, de criar uma taxa que subsidie e permita que o lixo seja recolhido. Afinal de contas, uma cidade como Fortaleza, se nós não recolhemos o lixo, imagine a calamidade pública, de saúde pública. Mas não é o caso de Fortaleza. A própria gestão Sarto admitiu no seu plano plurianual, quando recebeu de Roberto Cláudio, que havia recurso, inclusive elogia a forma como a política de coleta de lixo foi realizada nos 8 anos de Roberto Cláudio. Portanto, nem isso se justifica. Na verdade, é só a sanha mesmo arrecadatória, pura e simplesmente. Na verdade, Cláudio, um dado que eu falarei esta semana e digo em primeira mão para você, os gastos de pessoal do primeiro ano de Roberto Cláudio para a atualidade, para 23, que é o último ano de Sarto, houve um aumento de 300% do governo Sarto nos gastos com pessoal, contratação de pessoal. Roberto Cláudio recebeu de Luiziane, né, os gastos anuais na casa dos 2 bilhões e 100 milhões de reais, e hoje, em 23, Sarto gastou 6 bilhões e 400 milhões de reais. Isso nada mais é do que contratar gente para manter sempre uma máquina perdulária, uma máquina corrupta, que é utilizada para dar dinheiro a amigos, para dar emprego a correligionários, a presidente de partido, a comprar gente. Roberto Cláudio foi ontem. Você não pode imaginar que os números da prefeitura aumentem em 300%. Essa demanda não existiu. As políticas públicas não aumentaram tanto assim. A população de Fortaleza não aumentou assim. Então, o que justifica ir de 2 bilhões para 6 bilhões? É dando emprego. É dando emprego. E é o pior emprego do mundo, é o emprego da corrupção, da compra do voto. Então, isso é algo que também me admira que os tribunais de contas, né, infelizmente, não têm olhos sobre isso. Dessas críticas que você fez ultimamente à Prefeitura e ao Estado, tem alguma que você gostaria de destacar? Olha, nós temos a contratação de duas, acho isso um absurdo, duplamente desrespeitoso, com o dinheiro e com o profissional, com o técnico, com o cientista cearense. O prefeito Sarto contratou uma de Santa Catarina e uma do Rio de Janeiro, 2 OS. As OS são organizações sociais, as antigas ONGs. Mudaram de nome, mas continuam as mesmas práticas, sem entrar em detalhes. O prefeito Sarto foi buscar no Rio e em Santa Catarina 2 OS para administrar 6 UPAs na cidade de Fortaleza. Gastará com essas duas instituições R$500 milhão. Se estivesse tudo certo, ainda caberia uma pergunta. Por que a UES, com o seu instituto, o IEPRO, por que o UFC, com o nosso curso de administração, por que os bons técnicos dos bons cursos de economia, administração, gestão pública da Unifor, por que técnicos e instituições cearenses não podem fazer isso? Por que os gestores hospitalares, os médicos, por que os profissionais de saúde, os gestores públicos da Secretaria de Saúde não podem fazer isso? Qual é a missão de um servidor concursado? Quem deve administrar o nosso parque patrimonial de UPAs, postos de saúde e hospitais? Não somos nós? Eu já acho um absurdo ter que terceirizar, porque ele não cresceu tanto assim que a Secretaria de Saúde não tenha técnicos para realizar a gestão. Mas você sabe, a corrupção acontece na contratação de mão de obra. Porque se eu colocar o Cláudio, servidor público concursado para administrar, onde estará a corrupção? Você já é pago pela máquina
eu tenho que contratar a empresa do Cláudio, claro, estou usando como exemplo, mas você não tem empresa nenhuma. Eu tenho que usar a empresa do Marcelo e tenho que contratá-la por algumas centenas de milhões de reais, porque é nesta contratação que aí vem todo aquele mar de coisas que nós conhecemos. A mesma coisa, se me permitir, uma denúncia recente, a indústria da multa. Nós temos hoje a AMC, tem grandes técnicos, grandes engenheiros de tráfego, de trânsito, né, grandes técnicos que conhecem bem a cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza vai a São Paulo e contrata uma empresa de terceirização paulista, de consultoria, por 25 milhões de reais, para ela dar opinião e dar consultoria sobre como deve ser o trânsito de Fortaleza. Então vamos fazer o seguinte, fechar a AMC. Ou o prefeito admite que a AMC não tem competência e fecha a AMC e poupa o dinheiro e fica só com as terceirizadas de São Paulo, ou ele admite que a AMC tem bons e grandes técnicos e não precisa contratar as empresas terceirizadas de São Paulo. Né? Agora, além disto, isso não é o pior. Você tem, gastando alguns milhões de reais, uma empresa que dá acesso e que cuida de um aplicativo e de um sistema de comunicação entre os fotossensores. Alguns milhões. Você tem outra empresa, quando se fala em indústria da multa, não é um exagero não, é uma indústria mesmo. Você tem uma outra empresa de alguns milhões de reais que ganha para dar manutenção nos fotossensores físicos. Aí você tem uma outra empresa, por outros milhões de reais, que dá assessoria à prefeitura quando acontecem as chamadas blitz. Ela que leva a internet, ela que cuida do parque de recolhimento de motos e tal. Aí você tem uma outra empresa. Então, assim, você vai criando um cacho de uvas, né? Que você, no final, você tem aí 1 bilhão de reais envolvidos que poderia estar na área social, na área do desenvolvimento, do emprego, da renda. Isso vai para a mão de 4, 5, 6 empresas. É um absurdo. O prefeito Sato já enviou aqui para o dia 5 de julho a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento para o ano de 25, que o gestor entrega, né, com 6 meses antes, e uma previsão de arrecadar 180 milhões de reais com multa próximo ano. Mas a multa é um incidente. A multa é algo, né, ou a infração de trânsito, a multa não. A infração de trânsito é algo que pode acontecer ou não. Né? Se o Cláudio não ultrapassar aquele sinal, a multa não vai acontecer. Como é que eu posso prever multa? A multa só existe, ela é uma materialidade depois da infração. Eu não posso prever, nos próximos 4 anos, arrecadaremos em 25x, em 26x, mas como? Ou seja, existe uma pressão, já foi amplamente denunciado pelos próprios servidores da MC, há uma pressão por multa. Né? Assim, isso é algo escandaloso. Né? Isso tem que acabar. O próximo prefeito de Fortaleza tem que acabar com algumas coisas. Essa questão de fotossensor, repensar, essa questão, né, de terceirização, tem que pensar essa questão de publicidade e propaganda. Eu desconfiarei muito de um candidato que não tocar em 4 ou 5 pontos estratégicos para o próximo governo. Eu sou defensor do Estado leve, tanto governo federal, Estado e prefeitura. E eu sou um grande defensor do turismo. Eu vi um texto escrito por Alain Aguiar, que foi um grande secretário de turismo, falando que o que salva o Ceará hoje são os grandes bilionários do Ceará, porque investem dinheiro aqui e dão empregos, né? Deixando aquele trabalhador independente do poder público. Eu achei bem interessante. Nós temos aqui o turismo, que é natural de Fortaleza, porque você tem praias maravilhosas e você tem uma região perfeita para o empreendedorismo, por exemplo, áreas que pode criar bares, restaurantes, boates, e dar emprego para o cearense, né? O que é que você pensa do turismo? Eu penso que turismo, sucesso em um projeto de turismo, depende de vontade popular, no caso da gestão, e depende basicamente de incentivo e da construção de um discurso. Pode existir lugar pior para se fazer turismo do que o calor dos Emirados Árabes? Hoje recebe mais turista, Dubai recebe mais turista que a França. Não é? Pode existir algo. Agora, houve a determinação, o gestor escolheu
né, um projeto de turismo internacional, investiu, fez, e hoje vai gente de todo mundo para Dubai. Quem imaginaria isso há 20 anos, há 25 anos? Porque Dubai não tem nada. Nada. Só petróleo no subsolo. E hoje você vê Dubai naquela condição. Portanto, essa história dos acidentes geográficos, da beleza geográfica, ela ajuda muito. Mas essa não é a única solução. Durante muitos anos eu ouvi o discurso de que Fortaleza, em tese, pode receber muito turista, mas o nosso litoral é muito curto e o turista em Fortaleza virou um dormitório porque as grandes praias estariam no litoral cearense e não no litoral fortalezense. Né? Para isto se fez o Centro de Feiras e Eventos, porque para cá viriam os eventos nacionais e internacionais, porque Fortaleza não podia ficar dependendo de Caranguejo, Forró e a Beira-Mar, e a Feirinha da Beira-Mar. Então seremos um grande polo nacional. Tá. Construímos um milionário centro de eventos. Adiantou alguma coisa? Fortaleza entrou no calendário nacional de eventos? Não, por quê? Porque faltou a construção de um calendário e de uma política estadual, né, que, mais do que o prédio físico, né, trouxesse e tornasse Fortaleza atraente. Então, seja na questão visual, seja na questão geográfica, seja na questão comportamental, você precisa ter o Estado, né, como, e sempre como você disse, leve. A presença dele, leve. A presença dele regulamentando para menos, facilitando, claro, cortando dificuldades e permitindo. Porque nenhum evento de São Paulo, Rio e do agro virá para cá, que é mais distante, né, se aqui não for atrativo, se não for, né, convidativo. A cidade tem que ser convidativa. É bacana a Quinta do Caranguejo, é bacana a feirinha da Praia de Iracema, da Beira-Mar, mas isso não vai fazer o polo nacional de eventos vir para cá. Eu amo Fortaleza, nasci aqui, me criei aqui, né, sou vereador daqui, mas não vai. Então, turismo é uma questão de plano, de projeto, de determinação e de vontade política. Nós podemos fazer Fortaleza, nós temos vento, nós temos praia, nós temos duna, nós temos mar. Nós poderíamos, por exemplo, já que não conseguimos ser a capital brasileira dos eventos, ser a capital brasileira dos esportes radicais. Por que aqui não pode ter sandboard? Por que aqui não pode ter? Você pegou, eu peguei, eu mencionei isso ontem numa entrevista, nós fomos durante muitos anos a meca brasileira e internacional do Hobbycat. Marcílio Brown, Nelson Brown, houve uma geração de velejadores. Campeões mundiais, né? Campeões mundiais, inclusive o filho de um deles hoje é campeão mundial e mora nos Estados Unidos. Por que Fortaleza perdeu isso? Então, nós poderíamos ter aqui mega rampas de skate no aterro, né? Nós poderíamos ter o X Games aqui, nós poderíamos ter a galera do kite, a Praia do Futuro está aí se revelando. Imaginar uma coisa totalmente diferente, um campeonato de castelo de areia no aterro da Praia de Iracema. Sim. Quem anda na orla do Rio de Janeiro vê verdadeiras obras de arte. Né? E você tem aí o beach tênis, né, se revelando como... Quando eu era criança, eu peguei campeonato de xadrez na praia. As barracas grandes, o pessoal jogando xadrez. Luiz Gentil, um grande enxadrista brasileiro, né? Um dos maiores do Brasil, com Mequinho, jogou inclusive. Portanto, nós poderíamos ser a meca brasileira dos eventos, a meca brasileira dos esportes, nós poderíamos ser a meca brasileira, né, da atração cultural gastronômica, porque nossa gastronomia, nossa cultura é riquíssima, mas nós não somos coisa alguma. Nós nem somos um, nem somos o outro, nem somos o terceiro. Por quê? Apesar de termos um centro de feiras de eventos. Por quê? Apesar de termos uma culinária riquíssima, uma cultura riquíssima. Por quê? Apesar de ter todos os acidentes geográficos favoráveis ao Ceará. Porque não tem política pública. O turismo e o esporte são renegados à terceira, quarta, quinta instância. Quando os governos se formam, o que o gestor pensa e faz? Rapaz, e a Secretaria de Esporte, que é um grande gerador de riqueza? Os esportes, os eventos esportivos, Cláudio, os amigos da FAM, os eventos esportivos, dados de 22, 23 não tenho ainda. Os eventos esportivos no mundo deixaram recursos da ordem de 42 bilhões de dólares aos promotores. 42 bilhões de dólares. Eventos. Por que isso Fortaleza... Qual é o evento que nós recebemos aqui? Qual é o grande evento para a indústria, né,
do tênis, da indústria da roupa, porque hoje existe uma roupa para o tênis, roupa para corrida, roupa para musculação. Qual é o grande evento da indústria esportiva que nós recebemos em Fortaleza nos últimos 20 anos? Não precisa ser grande, não. Algum. Não tem. Não tem. Falta política pública. Então, não importa a área que você queira crescer. Se você não tiver o Estado, né, permitindo que as forças econômicas se juntem e gerem riqueza, não vai adiantar. E tem também um lado da história no turismo, né? Você podia ter monumentos valorizando o Dragão do Mar, valorizando o Castelo Branco. Ao invés disso, o governador foi tirar o túmulo do Castelo Branco do mausoléu. Tem umas coisas que não dá para entender. Vicente Pinzon, que descobriu a América aqui, né? O Brasil foi descoberto aqui por um espanhol, Vicente Pinzon. Turismo cultural. Turismo religioso. Religioso, histórico, cultural, sim, todos. Né? Turismo religioso. Nós temos aqui no estado do Ceará, e Fortaleza poderia ser a ponte de entrada para isso, nós temos o Cariri, né? Padre Cício, a Missa do Romeiro, que traz gente, de milhares de pessoas do Nordeste todo. Nós temos Canindé, Romaria nacionalmente conhecida, dezenas, centenas de políticos de nome nacional, né? Já fizeram a Romaria de Canindé. Por que tudo isso não pode sair daqui? Né? Mas, por fim, falta política pública. E você, como vereador, e no futuro até como prefeito de Fortaleza, caso você um dia se candidate, trabalhar um rodízio entre as cidades do Ceará que tem aeroporto, para que o cara que quando chega a Fortaleza possa também conhecer o interior, conhecer Juazeiro, conhecer Sobral, conhecer toda a região, para ter uma viagem completa, em vez de ficar aqui 3 dias, ficar aqui 15 dias. Sim. Né? Fortaleza e o interior. Sim, verdade. Eu pensei no meu primeiro mandato, nós somos 14 municípios que formam a grande região metropolitana de Fortaleza, a Grande Fortaleza. 65% de tudo do estado está aqui. Se você unir e pensar na Grande Fortaleza, está aqui 65% da população, está aqui 65% da geração de impostos, de riqueza, está aqui 65% de tudo, do consumo de energia. E esses 14 estados, esses 14 municípios, e esses 3,5 milhões de pessoas, né, aqui da nossa Caucaia, que tem Cumbuco, né, que tem Icaraí, até o nosso Aquiraz e nosso Eusébio, com o Beach Park, que é o maior centro de diversão aquática do Brasil, um dos maiores do mundo, eu pensei na formação de um legislativo intermunicipal. Né? Claro, as cadeiras seriam assumidas por representantes, por vereadores de cada um desses municípios. Nós teríamos uma Câmara, não geraria nenhuma despesa, nós nos reuniríamos num prédio físico público que já existisse, e os salários seriam os originais de cada vereador. Para decidir e debater temas que fossem interessantes de interesse das 14 ao mesmo tempo, porque elas são todas praticamente limítrofes. Né? Eusébio faz limite físico com Fortaleza, Maracanaú faz limite físico, Maranguape, Caucaia, ao ponto de ter casa que você não saiba até hoje se é em Maracanaú ou se é em Fortaleza, e quando você chega dentro de um posto de saúde de Maracanaú, a pessoa diz, não, você não pode ser atendido aqui, que seja de Fortaleza. Eu digo, mas quando eu chego em Fortaleza, me dizem que eu sou de Maracanaú. Então, essa ligação muito forte, né, dos nossos irmãos que formam essa grande Fortaleza, nós precisamos nos unir em prol de projetos regionais, como esse que você... Até porque Maranguape também, belíssima, muito com a nossa Serra de Maranguape, terra de Chico Anísio, nós temos, né, possibilidades turísticas de Maranguape fantásticas, porque a gente só fala em Caucaia por causa das praias, né? E de fato. Mas o Maracanaú é basicamente uma cidade industrial. Agora, o Eusébio... As serras também, né? Guarabiranga, né? Sim, eu acho que isso precisa ser... Um certo dia nós vamos ter que fazer isso. Como a comunidade europeia se reuniu, como o Mercosul deveria, como o NAFTA se reuniu, como essas entidades se reúnem, nós certamente precisaremos nos unir para ficarmos mais fortes. Eu considero Fortaleza a melhor cidade do Brasil. E talvez uma das melhores do mundo, né? Uma cidade linda, é uma cidade completa para tudo, perfeita, né? Eu queria que você falasse agora um pouco do governo federal. O que é que você pensa de Luiz Inácio Lula da Silva? Se eu quiser continuar solto, é melhor não dizer.
É melhor não dizer. É a confirmação do caos, é a confirmação do que representa o passado, é a confirmação do que o brasileiro não quer mais, é a confirmação de uma política de abuso, de grosserias, de violências contra o erário, contra o tesouro público, é a confirmação de que não dá mais para fazer política com os amigos, e pior do que os amigos, né, com os maus parceiros políticos, com os maus parceiros econômicos. A corrupção é a lógica do PT, é o que alimenta o PT, é a energia e o sangue do PT. Há uma incapacidade absoluta de pensar em diminuição da máquina, há uma capacidade congênita de pensar em diminuição de impostos. Não deixam o brasileiro trabalhar, pelo contrário, a qualquer movimento, eu tenho dito aqui no plenário, todas as vezes que houver uma oportunidade de fazer algo ou de lhe atrapalhar, o governo vai lhe atrapalhar. E a melhor coisa que os governos, aí não estou falando só do governo federal, pode fazer é se ausentar da vida do cidadão. Todas as vezes que a Prefeitura de Fortaleza não se meteu em algo, prosperou e avançou. Todas as vezes que o governo federal tentou regulamentar alguma coisa, atrapalhou e aquela célula, né, de desenvolvimento, seja ela uma feira que comece ali a gerar no São Cristóvão, se as pessoas se unirem e começarem ali a juntar barraquinhas e um movimento, né, de pequenos empreendedores, vai funcionar. No dia que a prefeitura chegar para dividir, para organizar, a feira acaba. Porque a capacidade que o governo tem de destruir coisas é incrível. Eu estava conversando com algumas pessoas que votaram na última eleição na esquerda, que votaram no PT. E essas pessoas estão muito desanimadas com o governo atual. E estão defendendo a ideia de votar em branco na próxima eleição. E eu estava explicando que ninguém muda nada votando em branco, que o voto é fundamental. Você votou errado, agora vote certo, escolha o melhor, independente do partido. E existem pessoas boas em todos os partidos. Você pensa assim? Claro, claro. Né? Fazer uma alimentação ruim, com muito açúcar, se você é diabético, né? Ter comido mal na noite anterior, se você no dia seguinte, parar de comer, isso não vai resolver o problema. Você tem que, a partir da manhã do sábado, quando você acorda, né, se alimentar corretamente. O que o brasileiro precisa começar a fazer é votar corretamente. E não se revoltar porque no dia anterior ele comeu muito açúcar. Né? O erro de ontem não precisa ser repetido hoje. Pelo contrário, é a solução para os nossos dias futuros. Eu nunca na minha vida... E voto, não existia voto aos 16. Eu comecei a votar aos 18. Meu primeiro voto foi em Tasso Gereissati. Eu não conheço nenhuma sociedade que avançou que não fosse pelo voto correto. Não conheço. A não ser a barbárie. Né? Você pegar em armas e um matar o outro. Mas na sociedade moderna contemporânea, ocidental, eu não conheço ninguém que avançou sem política. Ou nós fazemos política de qualidade, ou nós acabamos com essas práticas antigas, cansadas, ou Fortaleza acaba com a corrupção, ou a corrupção vai acabar com Fortaleza. Com certeza. Pense nisso, vote corretamente, independente do partido, escolha o melhor candidato para cada cargo. Vereador, prefeito, no futuro, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Nós precisamos mudar o Brasil. O país maravilhoso, o Brasil. Nós tivemos muita sorte de nascer aqui. Então, vamos mudar isso aí. Parabéns, Cláudio. Eu acho importante ressaltar a TV Fã, o que eu às vezes carinhosamente chamo de Fã TV, né? A ordem dos fatores, aí, neste caso, não altera o produto, que o produto é sempre uma TV aberta até, algumas vezes, aquilo que você não acredita e não defende. Mas você permite que todos falem, que todos se pronunciem, até para este público que está aqui nos assistindo, né? Seu público. A TV Fã já tem uma história. A Fã já tem quantos anos? 15 anos. 15 anos. É uma história que já formou gerações. Muita gente votou a primeira vez depois de assistir uma entrevista de algum político ou de algum candidato na TV. Portanto, na sua TV, na nossa TV. Da serenidade, da brasilidade. A Fã TV não é nada, é apenas uma ideia. Sim, não, mas é uma ideia que tem mudado mentes, tem mudado, né, o futuro. Parabéns à TV
Parabéns a você, a sua iniciativa, a sua firmeza, a sua coragem. Eu acho que é assim que nós vamos conseguir mudar Fortaleza, o Ceará e o Brasil. Parabéns. Obrigado, chefia. Desejo sucesso para você. Espero que nessa eleição as pessoas votem corretamente. Também essa é a minha esperança. Um abraço. Sucesso. Foi um prazer recebê-lo. Tranquilo. Um abraço.